Chegamos na semana 4 do Alimento Diário, volume 2, a ideia central das epístolas de Paulo. E o tema é pastorear o rebanho de Deus. Essa mensagem tem como tema a importância da filiação nos escritos de Paulo. Paulo ele dá muito ênfase à questão da filiação, e principalmente no livro de Gálatas. E esse livro de Gálatas ele tem como pano de fundo, né, o apóstolo Paulo, quando escreveu às igrejas da Galácia, ele escreveu motivado por algumas visitas que aconteceram de alguns judaizantes que desceram àquela região da Galácia para ensinar para os Gálatas um outro evangelho. Isso deixou Paulo muito furioso, a ponto de escrever essa carta para os Gálatas, dizendo para eles que eles estavam passando daquele evangelho que Paulo tinha ensinado para eles para outro evangelho. Então, Paulo ensinou para os Gálatas que bastava eles crer no Senhor Jesus como Salvador, que eles receberiam a salvação. No entanto, esses judaizantes que estavam descendo ali para a região da Galácia, estavam pregando outra coisa, dizendo que não bastava apenas crer em Jesus como Salvador, mas que precisava, além disso, de observar a lei de Moisés e ainda se circuncidar. Então, Paulo ele escreveu essa epístola para mostrar, além disso, também a questão de que uma vez que eles, os Gálatas, creram em Jesus como Salvador, se tornaram filhos de Deus e a partir daí foram salvos. Aqui na página 59 diz o seguinte: hoje, igualmente, precisamos ficar alertas acerca do evangelho em que cremos e pregamos. Nossa salvação é pela fé mediante a graça. Cristo realizou tudo por nós. A nós basta apenas crer. Uma vez que cremos, tornamo-nos filhos de Deus. E o que precisamos agora é crescer e amadurecer a fim de tomar posse de toda a herança que Deus nos tem preparado. Em seguida, na terça-feira, nós vemos aqui a importância, né, do livro de Efésios, que explica o livro de Gálatas, mostrando, né, a importância aqui da filiação ainda. A filiação é algo que Deus planejou para nós desde antes da fundação do mundo e agora podemos obtê-la gratuitamente pela fé. Não faz sentido decair dessa graça e voltar para as obras da lei, desligados de Cristo para voltar a algo que não pode dar-nos vida. A escolha e a filiação com que Deus nos abençoou são segundo o beneplácito da sua vontade, registrado em Efésios capítulo 1, versículo 5. Isto é, o bom prazer de sua vontade. Em outras palavras, é o bom prazer de Deus. Ou seja, Deus tem um bom prazer. E esse bom prazer é exatamente a filiação. É que o bom prazer de Deus é nos ter como seus filhos. Hoje nós temos o DNA de Deus, nós temos a vida de Deus dentro de nós, porque nós nascemos de novo. E na quarta-feira eu fiquei muito alegre, né, com esse tema, que fala ainda do ponto central de Gálatas, da filiação, e eu fiquei muito alegre, né, pelo fato de Gálatas nos mostrar que nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós somos filhos de Deus, nós temos a vida de Deus dentro de nós. E isso já nos garante a nossa salvação, já nos garante que nós temos a vida eterna. No entanto, nós não podemos ser, né, como filhos imaturos, porque filhos imaturos, eles são iguais a escravos. O escravo, ele não tem posse na herança. E os filhos imaturos que não cresceram ainda, que não amadurecerem, também não têm posse na herança. Então, aqueles que são, mesmo sendo filhos de Deus, aqueles que não crescem em vida, eles não têm condição de herdar essa herança tão maravilhosa que Deus tem para nós e que está registrada aqui também em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que é um reino, né, que Deus tem para nós de 1000 anos. Nós vamos reinar com o Senhor, né, todos aqueles que crescerem em vida e amadurecerem. Importante é como a gente deve fazer para desenvolver esse crescimento de vida. Bom, na nossa vida física, na nossa vida humana,
nós precisamos de algo para crescer. Então nós precisamos tomar água, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos também aprender algumas coisas, e isso aí nos faz crescer na vida humana. Da mesma forma, na vida espiritual nós também precisamos de algumas coisas que são fundamentais para crescer em vida. E aqui eu relacionei alguns pontos que são importantes. Primeiro, se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia não é um livro comum, mas é um livro que, ao tocar nele, usando nosso espírito, nós ganhamos vida. Então, nós não apenas ganhamos o conhecimento da vontade de Deus para dentro de nós, mas também nós ganhamos vida toda vez que nós tocamos nesse livro maravilhoso que é a Bíblia. Segundo ponto, nós devemos também constantemente ser lavados pelo sangue do Senhor. Nós somos pecadores, praticamente todos os dias nós pecamos, mesmo que involuntariamente. Nós cometemos pequenos pecados, mas pecados, tanto faz ser pequeno pecado como grande pecado, tudo é pecado. E nós precisamos diariamente ser lavados pelo sangue do Senhor. Então, toda vez que nós errarmos, que nós caímos numa situação que desagradou ao Senhor, que pecarmos, nós precisamos ir diante do Senhor e pedir o sangue, para que esse sangue possa nos lavar nossos pecados. Terceiro ponto é exercitar a piedade. Ou seja, nós precisamos expressar Deus no nosso viver. Como? Toda vez que eu busco o Senhor, toda vez que eu vou para a presença do Senhor, que oro, que gasto meu tempo lendo a palavra, tudo que eu invisto na questão espiritual, eu estou recebendo para dentro de mim, e isso vai ser uma expressão no meu viver diário. Então, na minha vida diária, eu posso expressar Deus, seja na minha família, seja na minha universidade, seja no lugar onde eu trabalho, ou seja, em qualquer lugar nós precisamos expressar Deus. Isso é piedade. E o quarto ponto é abrir-se para falar do Senhor, ser instruído, aperfeiçoado e habilitado para toda boa obra. Então nós precisamos nos abrir para o falar do Senhor. Deus, Ele sempre está falando para nós por meio dos irmãos da igreja, por meio da palavra, por meio de uma literatura, de um livro. Sempre Deus está buscando meios para falar para nós. E nós precisamos nos abrir a esse falar, ser instruído e ser habilitado para toda boa obra. Aqui na quinta-feira, nós vemos a questão de sermos herdeiros sob o cuidado de tutores e curadores. E na página 65 diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Esses deuses que por natureza não são ídolos que tínhamos antes de crer no Senhor. O apóstolo Paulo continua no versículo 9, dizendo: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Paulo mostra a importância de buscar a realidade da filiação. Em outras palavras, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus. Tudo aquilo que a gente fazia no passado, toda nossa vida anterior, os ídolos que nós seguíamos, tudo isso tem que ficar para trás. Nós precisamos agora buscar o Senhor e valorizar as coisas espirituais. Os crentes da Galácia, eles tentavam se aperfeiçoar segundo a lei, mesmo depois de ter crido em Cristo pela fé, e estavam novamente voltando aos rudimentos fracos e pobres que antes os escravizavam. Por isso, nós devemos deixar tudo isso para trás e buscar uma única coisa, que é Cristo. Só Cristo pode nos dar crescimento de vida e pode nos fazer aptos para receber a herança no futuro. Aqui na sexta-feira fala sobre a importância de estar na condição de receber a herança. Na página 67 diz o seguinte: Paulo aproveitava todas as oportunidades para pregar o Evangelho. E mesmo enfermo, era fiel a seu ministério,
de pregar as insondáveis riquezas de Cristo por onde passava. Hoje, quando pregamos o Evangelho, somos os mensageiros do Senhor, indo até as pessoas e levando a elas a boa nova da salvação. Somos representantes do Senhor. Quando as pessoas nos recebem o próprio Senhor. Nessa página 67, nós somos encorajados a pregar o Evangelho, a fazer com que esse Evangelho que nós recebemos não fique apenas conosco, mas alcance outras pessoas, outras pessoas que são, com certeza, né, Deus vai alcançar e que vão se tornar filhos de Deus. Finalizando aqui, no domingo, nós vemos sobre a questão da nossa meta, que é a filiação. O livro de Gálatas tem como meta que ganhemos a filiação. Mas qual é a nossa verdadeira condição? Estamos qualificados? Alcançamos já a maturidade, a realidade da filiação? Precisamos confessar que ainda não. Por isso, ele mostra que é necessário perseverar, permanecer. É um processo que levará tempo, porém todos temos esperança, pois o Senhor não apenas nos regenerou, como também nos colocou no lugar adequado para crescer, que é a vida da igreja. Então, aqui no domingo, nós percebemos que, embora nós busquemos a filiação, que é a plena filiação, na verdade, chegarmos à maturidade de vida para podermos alcançar a nossa herança, hoje em dia nós ainda não alcançamos essa filiação completa. Mas Deus nos colocou no lugar, que é a vida da igreja, para que nós ali possamos crescer em vida, né, sendo cuidados por tutores, curadores, nós possamos receber a palavra, receber a educação necessária para crescermos em vida, amadurecermos e podermos reinar um dia com o Senhor. Na página 73 diz o seguinte: uma maneira simples de desfrutarmos essa graça é invocarmos o nome do Senhor várias vezes. Ó Senhor Jesus. Outra maneira é nos achegarmos ao Senhor, ao seu trono, com humildade, em oração e consagração. Aqui nós somos encorajados a buscar algumas formas, né, de buscarmos o Senhor para podermos crescer em vida e alcançarmos a filiação. Então, o primeiro ponto é sobre invocar o nome do Senhor. Graças a Deus nós temos um nome que nós podemos invocar e toda vez que nós invocamos esse nome, nós recebemos a graça. A graça nos é acrescentada toda vez que nós invocamos o Senhor. A Bíblia fala que Deus é rico para com todos aqueles que o invocam. Por isso que toda vez que nós invocamos ó Senhor Jesus, mais crescimento de vida nós ganhamos. O segundo ponto é ir ao trono da graça com humildade, oração e consagração. Ou seja, temos um viver de oração, um viver de estarmos na presença do Senhor. O terceiro ponto é falar e cantar os hinos. Nós somos encorajados a falar e cantar os hinos para vivermos no Espírito, para exercitar o nosso Espírito. E por fim, o item 4 é orar e ler a palavra de Deus. Nós precisamos também tomar a palavra de Deus com oração. Todos esses pontos aqui, eles estão ali descritos, relacionados no livro de Efésios, nos encorajando a viver no Espírito, não viver na carne, mas o tempo todo viver no Espírito. Louvado seja o Senhor.